Imagine um mundo onde o céu não é apenas um teto, mas uma porta de entrada para as estrelas. Um mundo onde a humanidade desvendou os segredos do universo e aproveitou sua energia infinita para impulsionar sua civilização. Isso não é um sonho distante, mas uma realidade que existe além de nossa imaginação. Ao acordar em uma manhã tranquila, a primeira coisa que você percebe é o suave zumbido tranquilizador de sua cama antigravidade, que o suspende suavemente acima do chão. Ao olhar pela janela, você vê uma cidade movimentada se erguendo até as nuvens, com veículos voadores zigue-zagueando como abelhas ao redor de uma colmeia. Você sai do quarto e entra no corredor, onde seu mordomo robô o recebe com um sorriso caloroso e uma xícara de chá quente preparada exatamente ao seu gosto. Enquanto saboreia o chá, você lê as notícias em sua tela de realidade aumentada e descobre que a humanidade alcançou mais uma conquista. Uma nova forma de civilização capaz de aproveitar a energia não de uma, mas de várias estrelas em sua galáxia. Após terminar o chá, você se dirige ao seu pod de transporte, que o leva em um borrão de luz para o seu local de trabalho, uma estação espacial maciça em órbita de um planeta próximo. Lá, você trabalha ao lado de outros cientistas e engenheiros para desvendar os mistérios do universo e empurrar os limites do conhecimento humano. À noite, você decide fazer uma pausa e se deliciar com alguma culinária interestelar. Você embarca em uma elegante nave e, em poucas horas, chega a um planeta distante famoso por suas iguarias exóticas. Você experimenta pratos que desafiam seus sentidos e fica maravilhado com a maestria dos chefes alienígenas que os preparam. Enquanto volta para casa, você percebe que isso é apenas a ponta do iceberg. Existem inúmeras civilizações lá fora, cada uma mais avançada e maravilhosa do que a última. Desde civilizações tipo One, que aproveitam o poder de seu planeta natal, até civilizações tipo 7, que comandam o multiverso inteiro, as possibilidades são infinitas. E se eu lhe dissesse que tudo isso pode ser real, e que talvez algumas civilizações alienígenas já tenham atingido essas alturas de avanço tecnológico? Tudo isso começou lá atrás, em 1964, quando o cientista soviético Nikolai Kardashev desenvolveu um sistema de classificação que agrupava as civilizações com base em seu progresso tecnológico e consumo de energia. Essa escala, conhecida como a escala de Kardashev, varia de tipo 1, que representa uma civilização que ainda não aproveitou todo o potencial de seu próprio planeta, até o tipo 3, que pode aproveitar a energia de uma galáxia inteira. A interação entre energia e tecnologia é um princípio fundamental que subjaz ao progresso das civilizações. À medida que a sociedade ganha acesso a mais fontes de energia, ela pode desenvolver novas tecnologias que permitem aproveitar ainda mais energia, levando a um ciclo de avanço autorreforçador. É uma realização humilde que, apesar de todos os avanços tecnológicos que a humanidade alcançou, ainda permanecemos no nível mais baixo da escala de Kardashev. Orgulhosamente, ocupamos a posição de uma civilização tipo 0, o que significa que ainda não conseguimos a capacidade de aproveitar toda a energia disponível em nosso planeta, nem estabelecemos uma infraestrutura global de energia sustentável. Atualmente, os humanos têm uma pontuação de 0,73. Tivemos um consumo médio de energia de 18,4 terawatts em 2018. Michio Kaku, um físico teórico americano, calculou que, se aumentarmos nosso consumo de energia em 3% a cada ano, alcançaremos a civilização tipo 1 em 100 a 200 anos. Uma civilização tipo 1 dominou toda a energia disponível em seu planeta natal, bem como a energia de uma estrela vizinha. Ela extrai sua energia, informações e matérias-primas a partir de fontes de energia de fissão e fusão, além de recursos renováveis. Também é capaz de voos interestelares e comunicação, engenharia planetária em escala mega e avanços médicos para eliminar doenças e retardar o envelhecimento. A espécie é tecnologicamente aprimorada, mas ainda vulnerável à extinção. Uma civilização tipo 1 não está limitada a um único planeta.
mas estabeleceu presença em vários planetas e luas dentro de seu sistema solar. Ela formou um governo unificado que se estende por esses planetas, permitindo o comércio, a pesquisa e a colaboração interestelar. Seus avanços tecnológicos permitiram que se aprimorassem e melhorassem suas capacidades, mas ainda são suscetíveis à extinção, como Michio Kaku explica em seu livro A Física do Futuro. As civilizações do tipo 1 exploram o poder planetário, aproveitando toda a luz solar que atinge seu planeta. Eles podem até mesmo aproveitar o poder de vulcões, manipular o clima, controlar terremotos e construir cidades sobre o oceano. Todo o poder planetário está sob seu controle. Todo esse discurso sobre civilizações do tipo 1 pode fazer parecer que teríamos superpoderes, mas isso não é nada comparado ao que as civilizações do tipo 2 são capazes de fazer. Você já ouviu falar em uma esfera de Dyson? É aqui que entra uma civilização do tipo 2. Essas civilizações são capazes de aproveitar a energia de uma estrela inteira construindo uma esfera de Dyson ao seu redor. Uma esfera de Dyson é uma mega estrutura hipotética proposta pelo físico Freeman Dyson, que é essencialmente uma concha esférica construída ao redor de uma estrela para capturar sua energia. Essa energia pode então ser usada para alimentar a infraestrutura e a tecnologia da civilização. A construção de uma esfera de Dyson exigiria uma quantidade enorme de recursos e tecnologia, e não é algo que atualmente sejamos capazes de fazer como civilização. No entanto, houve descobertas intrigantes que levantaram questões sobre a possibilidade de civilizações avançadas aproveitarem a energia das estrelas. Um dos exemplos mais famosos de uma estrela que gerou muito interesse entre astrônomos e o público em geral é a estrela Teb. Essa estrela, localizada a aproximadamente 1470 anos-luz da Terra na constelação de Cygnus, foi descoberta pelo telescópio espacial Kepler em 2015. A estrela Teb ganhou atenção generalizada devido a seus padrões de luz incomuns e erráticos. Ela parecia escurecer em até 20% em intervalos irregulares, o que não era consistente com nenhum fenômeno natural observado anteriormente. Alguns astrônomos especularam que o escurecimento poderia ser causado por um enxame de cometas passando na frente da estrela, ou talvez até mesmo por uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson. Se uma civilização fosse capaz de construir uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela, ela teria acesso a uma quantidade imensa de energia que permitiria alimentar tecnologia e infraestrutura em uma escala que é atualmente inimaginável para nós. Ela teria a capacidade de manipular a saída de energia da estrela e potencialmente até mesmo criar gravidade artificial e buracos negros. Civilizações do tipo 2 também teriam a capacidade de colonizar sistemas estelares inteiros, construindo habitats e infraestrutura em planetas e luas, e até mesmo terraformando esses mundos para torná-los habitáveis para sua espécie. Elas também teriam a capacidade de manipular as órbitas de planetas e luas, e até mesmo criar seus próprios sistemas estelares. De acordo com Kardashev, esse tipo de civilização é tão avançado que é quase divino, e o único tipo de civilização que poderia superá-lo é uma civilização do tipo 3. Imagine uma galáxia inteira com todos os sistemas solares completamente desmontados e cada estrela cercada por uma nuvem de energia composta por células solares extratoras. Você consegue imaginar o quão poderosa essa civilização seria? Ela poderia viajar mais rápido que a velocidade da luz e manipular a gravidade e os campos eletromagnéticos. Ela viajaria usando algum tipo de tecnologia de propulsão que ainda não conhecemos, sendo capaz de atravessar a galáxia em questão de horas ou dias. Em um estudo de 2015, astrônomos estimaram que a existência de tal civilização em nosso universo local é extremamente rara, mas se existirem, as galáxias seriam como simples casas para eles e os planetas seriam apenas pedras em seu caminho. Eles teriam a capacidade de manipular o próprio tecido do espaço e do tempo, controlar os movimentos das estrelas e extrair energia dos fenômenos mais poderosos do universo, como supernovas e buracos negros. Não podemos nem imaginar o que mais pode acontecer se atingirmos esse nível de civilização.
Estima-se que os humanos podem levar cerca de 1 milhão de anos para alcançar esse nível, se conseguirmos manter nossa raça até lá. Atualmente, obviamente, não podemos ver nada parecido com isso, e existem duas explicações possíveis para isso. Ou não existe nenhuma civilização que tenha atingido esse nível, ou é possível que esses seres avançados tenham se desenvolvido rapidamente e com tecnologia tão avançada que conseguiram cobrir seus rastros e permanecer indetectáveis. Com todas essas informações, pode parecer que uma civilização tipo 3 seria a mais poderosa e avançada de todas, mas há a possibilidade de que exista uma civilização ainda mais avançada do que todas elas. Uma civilização tipo 4 entra em cena. Essas civilizações são capazes de controlar a energia de todas as estrelas do universo. Elas podem manipular e rearranjar as galáxias como conjuntos de construção, criando novos sistemas planetários ou até mesmo apagando algo que não seja mais necessário do universo. Claro, para alcançar esse nível de controle, tal civilização precisaria descobrir novas leis da física que estão atualmente além da compreensão humana. Mas a simples possibilidade de uma civilização tão avançada é um testemunho do vasto potencial do universo e dos mistérios infinitos esperando para serem descobertos. Mas isso não é tudo. A ideia de uma teoria do multiverso não é nova e foi especulada por muitos cientistas e filósofos ao longo dos séculos. Mas e se houvesse uma civilização que não apenas descobriu a existência de outros universos, mas também encontrou uma maneira de aproveitar sua energia? Uma civilização tipo 5 seria capaz de controlar a energia de universos infinitos lá fora. Eles controlariam todas as dimensões ocultas e seriam capazes de transferir energia de um universo para outro, realizando teleportação e até mesmo viagens no tempo, como uma ocorrência rotineira. Todas essas possibilidades podem parecer inacreditáveis, mas uma civilização tipo 6 existiria fora do espaço e do tempo, capaz de criar universos e multiversos, e também destruí-los instantaneamente. Se alcançarmos esse nível de desenvolvimento, a humanidade será capaz de controlar tudo e qualquer coisa. Nesse estágio, seríamos praticamente deuses. Em um futuro distante, a humanidade alcançou o ápice de sua evolução. Eles se tornaram uma civilização tipo 7, com a tecnologia disponível para eles, desvendaram os segredos do universo e, com eles, o segredo da imortalidade. Os membros da civilização Ômega podem usar a tecnologia virtual para viajar por várias dimensões de bolso. Para conseguir isso, eles seriam capazes de curvar o espaço-tempo de modo a adquirir um certo vazio que seria posteriormente usado como um novo lar para objetos transferidos do universo já existente. Ao considerar todas essas distorções, as leis da física podem ser um pouco diferentes, o que pode ser muito útil. À medida que percorriam as dimensões de bolso, descobriram que cada dimensão era única à sua maneira. Algumas dimensões eram preenchidas com cores vibrantes e criaturas exóticas, enquanto outras eram vastos desertos ou terras desoladas. Mas em cada dimensão que visitavam, encontravam algo novo para aprender, novas maneiras de se desafiar e novas experiências para desfrutar. Mas o mais incrível dessas dimensões de bolso era o potencial para a imortalidade. Eles seriam capazes de programar cada átomo de cada indivíduo naquela dimensão, e a civilização poderia continuar vivendo na dimensão de bolso indefinidamente. E quando a dimensão de bolso eventualmente desaparecesse, eles poderiam se mudar para uma dimensão de bolso dentro da dimensão de bolso, e assim por diante, indefinidamente. A civilização Ômega se tornou mestre de seu próprio destino, não mais limitada pelas restrições do tempo e do espaço. Eles se tornaram seres de energia pura, capazes de viajar entre dimensões à vontade. Com cada nova dimensão que descobriam, continuavam a empurrar os limites do que era possível, realizando feitos que antes eram considerados impossíveis. Talvez você já tenha visto as pirâmides, aquelas estruturas antigas que resistiram ao teste do tempo e continuam a nos surpreender até hoje. Mas, e se eu lhe dissesse que existiu uma civilização avançada que existiu milhões de anos atrás, muito antes da nossa? Os cientistas, ao longo dos anos, estudaram a Grande Pirâmide,
e se perguntaram o que deve ter sido necessário naquela época para construir tal maravilha. Muitos cientistas acreditam que foram necessários 20.000 trabalhadores e 20 anos para concluir a Grande Pirâmide, uma tarefa surpreendente quando nossa história mostra que eles usavam apenas ferramentas de madeira com cordas e polias. Devido aos detalhes e alinhamentos precisos da pirâmide, é difícil acreditar que uma estrutura tão magnífica pudesse ser concluída em 20 anos com tão poucas pessoas e ferramentas limitadas daquele período. Apesar de todos os estudos e exames de cientistas, como a pirâmide foi construída, permanece um mistério. Com ferramentas modernas, os cientistas não determinaram uma maneira de reconstruir as pirâmides, mesmo em escalas menores, com a mesma precisão daquelas que construíram as originais. A tecnologia para fazê-lo naquela época simplesmente não existia de acordo com os ensinamentos históricos. Não deveria ter sido possível construir as pirâmides quando foram construídas. Pode parecer uma afirmação ousada, mas a evidência está aí para todos verem. Desde as ruínas misteriosas de Machu Picchu até as estruturas megalíticas de Stonehenge, há sinais de que uma antiga civilização prosperou neste planeta. E, no entanto, apesar de toda essa evidência, a ideia de uma civilização avançada que existiu milhões de anos atrás ainda é considerada por muitos como nada mais do que um mito. Mas e se estivermos errados? E se houver mais em nossa história do que jamais imaginamos? E se uma civilização antiga existiu uma vez que era tão avançada que era capaz de feitos que nem sequer podemos imaginar hoje? Imagine um mundo onde a tecnologia não era apenas uma ferramenta, mas um modo de vida, onde a energia era extraída diretamente das estrelas e onde as leis da física eram compreendidas em um nível que faria nossos cientistas modernos corarem de vergonha. Essa civilização teria a capacidade de terraformar planetas inteiros, criar novas formas de vida e viajar pelo espaço a velocidades que fariam nossos foguetes mais rápidos parecerem lesmas em comparação. Esta civilização eventualmente enfrentaria uma crise que ameaçaria sua própria existência. Talvez uma catástrofe natural, uma guerra entre facções ou uma mudança súbita na trama do espaço-tempo. Qualquer que tenha sido a causa, essa civilização foi forçada a fazer uma escolha: enfrentar a extinção ou deixar seu mundo para trás e procurar um novo lar entre as estrelas. Eles embarcaram em uma jornada que levaria milhões de anos, pulando de um planeta para outro, terraformando e colonizando à medida que avançavam. Eles deixaram para trás estruturas incríveis que ainda nos intrigam até hoje, desde as pirâmides até as linhas de Nazca e as cidades subaquáticas escondidas sob as ondas. E, no entanto, apesar de todas essas evidências de sua presença, eles permanecem um enigma, uma civilização perdida no fluxo do tempo, cujos feitos inacreditáveis continuam a nos surpreender e nos desafiar a questionar nossa compreensão da história. À medida que olhamos para trás em nossa própria história e contemplamos as realizações incríveis que a humanidade alcançou, devemos lembrar que somos apenas uma pequena parte de uma vasta e misteriosa tapeçaria cósmica. A história de nossa civilização está repleta de maravilhas e desafios, mas também está repleta de perguntas sem resposta e mistérios que continuam a nos intrigar. E assim como as civilizações que vieram antes de nós, também enfrentamos uma escolha: continuar a explorar os segredos do universo e buscar respostas para os mistérios que nos cercam, ou desistir e permanecer na ignorância. A escolha é nossa, mas à medida que olhamos para as estrelas e imaginamos o que mais pode estar lá fora, não podemos deixar de nos perguntar se algum dia alcançaremos as estrelas e nos tornaremos uma civilização que desafia os limites da imaginação.